Olá, seja muito bem-vindo, mais um programa aqui da TV da Cidade, transmitido aí pela NET e também agora pelo YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar e também assistir esse programa. Temos aí um leque de programas anteriores aí que você pode compartilhar, assistir quantas vezes quiser, on demand. Então, tá aí para ti essa estrutura toda do YouTube para você assistir a hora que você quiser. Compartilhe, dê um joinha e mais pessoas possam receber essas informações. Hoje é um programa especial, estamos aqui recebendo Gisele Cara. Ela é psicóloga e também psicoterapeuta, né? Tem aí passagem por 4 países, né? Faz consultoria, faz consultas internacionais. Então a gente trouxe aqui um pouquinho para falar sobre pós-Covid, falar a respeito da psicologia, relacionamento. Então estamos aqui com Gisele Cara. Tudo bom? Tudo bom, Thiago. Gostaria muito de te agradecer pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e poder ter essa conversa hoje com você. E vamos lá. Legal. Eu estou com o teu currículo aqui, mas eu queria que você falasse, que é grande, que é extenso. Fale um pouquinho para nós a respeito do teu currículo, que não é pequeno. Sim, realmente eu amo a psicologia, né? Amo a psicoterapia. Eu venho fazendo esse trabalho há mais de 20 anos. E eu fui para a Inglaterra e tive a oportunidade de fazer a minha faculdade lá, me formei em psicologia pela Universidade de Westminster em Londres e também me formei em Nottingham, fiz um mestrado na área de aconselhamento, que está agora no Brasil sendo um pouco auge, porque antigamente não tinha o aconselhamento, que é o counseling, né? Que é um pouco diferente da psicoterapia. Hoje também nos Estados Unidos é muito utilizado o counseling. E também tem várias formações, como hipnose, constelação familiar, coaching. Existem várias técnicas e formas diferentes de como a gente pode estar trabalhando com o paciente para trazer o paciente para um resultado desejado, né? Então isso é super bacana, como a gente pode estar trabalhando com uma terapia integrativa. A psicoterapia integrativa hoje é o que eu considero sendo super fantástico no resultado que a gente vê no paciente. Você estava me contando aqui nos bastidores que você está atendendo o pessoal lá na Europa. Sim, é porque nesse vai e vem, né? Inclusive eu fui uma das pioneiras a atender pela internet. Eu me lembro até hoje que eu estava na faculdade, eu tinha terminado um curso de programação neurolinguística, que é uma das técnicas também para tá trabalhando com a psicoterapia. E nesse vai e vem, um paciente meu do Brasil, eu estava na Inglaterra, eu acabei tendo que atendê-lo, e aí eu comecei atrás de toda essa questão de ética, que hoje já é normal, né, atender os pacientes pela internet, mas na época não tinha, né? Então houve toda aquela questão de a gente desenvolver uma ética, um trabalho bacana para poder atender um paciente pela internet, né? Aí eu estudando na Inglaterra, aí eu me mudei várias vezes, viajei muito, daí eu acabei tendo consultório na França, na Polinésia Francesa, nos Estados Unidos, trabalhei para uma clínica que trabalhava junto com o governo americano, e a gente atendia crianças em estados de crises, né, muito grande, então a gente acabava ajudando junto com psiquiatras, porque o meu trabalho é feito junto com psiquiatra a maior parte do tempo, quando são crises, né. Então, sim, eu gosto muito de estar atendendo, que estava comentando com você, né, um tempinho atrás, que eu estava atendendo recentemente nos Estados Unidos e também uma paciente na Rússia. Vira e mexe, o pessoal me procura, porque eu tenho 2 artigos publicados no Jornal Americano de Psicologia e Psiquiatria. Então, às vezes, o pessoal lê meus artigos, acha interessante e acaba me procurando para buscar uma solução para um problema, né, que são diversos. Né? São diversos, desde a depressão, desde a síndrome do pânico, a gente estava falando sobre o Covid também, né? Pós-traumática, situações de estresse em que a pessoa passou por algum trauma. Então, são situações que com foco a gente consegue ajudar o paciente a encontrar a solução dele. Você acabou de falar em Covid, né? Como é que você vê esse relacionamento da saúde mental pós-Covid? Nós passamos aí 3 anos
tentando fugir do Covid, que é algo invisível, né? Está no ar. E como é que você vê esse relacionamento da saúde mental pós-Covid? Então, é bem interessante isso que você está falando, né, Tiago? Porque, realmente, o Covid, ele, assim, afetou o mundo praticamente, né? A gente sofreu, as pessoas sofreram, perderam pessoas queridas. Então, foi um trauma. A sociedade passou por uma situação traumática e a gente viveu e presenciou muito estresse. E esse estresse afeta demais o ser humano, porque o estresse está relacionado com o neurotransmissor cortisol. O cortisol, se ele é desregulado, ele afeta todo o sistema imunológico da pessoa. Aí ela acaba ficando mais gripada, fica doente, acaba passando, aí vai o estresse junto com a depressão. Enfim, aí causa toda aquela situação em que a pessoa vai adoecendo cada vez mais. Por quê? Porque ela passou por uma situação de estresse, de trauma, e aquilo afetou todo o corpo dela. Então é bem interessante, porque isso aconteceu com o Covid, realmente, né? As pessoas ficaram muito tristes, sim, mais depressivas. Aí isso foi realmente causando um problema que ainda está na nossa sociedade, tanto que a gente vê no consultório pessoas procurando o tempo inteiro por depressão. Eu não sei porque eu estou me sentindo mal, e a gente vê, o profissional entende e sabe que às vezes uma pessoa está passando por uma situação de depressão ou às vezes uma síndrome do pânico, e é por uma questão que veio de alguns anos atrás, a perda às vezes de uma pessoa. Então, além dessa questão do neurotransmissor, por exemplo, nosso cérebro ele é mais ou menos, a gente pode dizer que tem 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios têm essa conexão, aproximadamente umas 10 mil conexões. E um neurotransmissor que é falho no nosso cérebro, ele vai fazendo com que a pessoa adoeça. E se for genético, que em alguns casos uma depressão ela vem de uma situação genética, né, de família, eu acredito que é possível sim a pessoa se curar. Ótimo. Eu sou muito positiva em relação eu uso muito a psicologia positiva, porque eu acredito na cura. O Covid, seria, esse pós-Covid, é um trauma? As pessoas ficaram com trauma, né, interior, relacionamento, tem algo traumático? Bom, a perda de uma pessoa querida da família já é algo difícil, né? Apesar de a gente saber que existem técnicas, existem psicoterapias para a gente lidar com o luto, porque o luto ele tem um tempo para a gente tá lidando com ele. Por exemplo, normalmente leva uns 4 anos. É interessante a pessoa fazer terapia, como que foi, né, essa questão da perda, como que, né, a pessoa faleceu, enfim, existem várias questões envolvidas, qual era o relacionamento dela com a pessoa. Mas, sim, esse trauma fica ali até a pessoa resolver olhar para aquilo. E senão ela não vai fazer uma psicoterapia, não vai conversar a respeito, não vai buscar, né, entender o que aconteceu com as emoções dela, porque a depressão ela está, né, envolvendo, o estresse está completamente envolvido com uma situação que aconteceu na vida pessoal da pessoa, né? Então, se ela não busca entender aquilo, ela vai literalmente entrar naquele ciclo vicioso. O nosso corpo ele entra num ciclo de pensamento, né? Porque o que é o pensamento humano? É todos os dias o que eu penso, o que eu falo, o que eu visualizo. Certo. E se aquilo for negativo e todos os dias você ficar visualizando, eu poderia ter feito isso mais pela pessoa, por que eu não ajudei mais? Aquilo vai se tornando um filminho negativo. E aquilo vai fazendo mal para a pessoa. Aí quando a pessoa for ver, ela já está com depressão, aí toma medicamento. E o assunto é bem amplo mesmo, a gente pode expandir bastante, mas aí entra a questão também, né, por isso que eu gosto de trabalhar com psiquiatra. Normalmente eu trabalho junto com um psiquiatra, porque tem situações que são mais complicadas, né? É necessário repor a serotonina no cérebro, porque é uma desregulação, desregula a quantidade de neurotransmissor no cérebro do paciente, né? Eu imagino, né, nos teus atendimentos, você teve desafio, né, de entender um pouco também o Covid. Qual foi o maior desafio, né,
consultas que você teve, né? Falando em Covid, né? Qual foi o maior desafio, né? Entender todo esse relacionamento aí. Então, nós ficamos muito isolados, né? Eu digo nós, mas eu estava até explicando isso para você há um tempinho atrás, que eu não vivenciei o Covid como a maior parte das pessoas. E isso, às vezes, deixa até uma reflexão para mim. Por quê? Fala para nós, quem está nos assistindo, por quê? Então, eu explicando assim, eu estava na França quando começou, assim, estava começando o Covid. O boom, né? Começou a surgir os comentários. Aí eu fui para a Polinésia, para o Tahiti, que é uma ilha no Pacífico, e lá praticamente não tinha o Covid. Então a gente vivia a vida normal e a gente via o caos acontecendo na França, o caos acontecendo no mundo inteiro. E a gente lá na Polinésia, né? Vivendo e vendo o sofrimento das pessoas. Então aquilo para mim, eu falava, sempre vinha aquela reflexão, né? A gente não poder fazer nada pelo outro e a gente está numa posição de né? Olhando a situação acontecendo ali. Aí, quando a coisa começou a pegar na Polinésia, a gente veio para o Brasil. Aí o Brasil tinha diminuído o Covid e lá começou o Covid. Aí, mais uma vez, eu com meu filho no Brasil, a gente falou, né, interessante, a gente não teve que ficar, né, porque meus amigos, minha família, todo mundo dentro de casa por meses e meses. Sim. E eu achava aquilo bastante interessante. E a gente ficou muito pouco tempo dentro de casa, aqui um mês, que a gente realmente ficou em casa. E aí eu atendia, tinha os atendimentos, as pessoas, o que eu poderia fazer? Atender gratuitamente. Aí eu atendia, fiz muito trabalho voluntário e pessoas também que me procuravam, né? Aí eu atendia os pacientes e eu percebia que muita gente estava nesse estado de estresse. Eles estavam adormecidos, porque existe uma teoria que fala, né, o fight and flight situation. O que é fight or flight situation, né, em inglês? Ou você foge ou você luta. Você não podia fazer nenhum nem outro. Você não podia fugir, nem lutar, né? Você estava ali numa situação 100% de estresse e tendo que estar ali preso dentro do seu apartamento. Então, eu via realmente as pessoas num estado de pânico. Eu senti. O que você não viu isso? Para você, como que foi? Foi também difícil sair de casa e aquela pressão em que você não sabe o que vai acontecer. Eu uso máscara, não uso máscara, eu saio de casa, até onde eu posso tocar nos materiais, né? Então a gente estava, tanto no supermercado como escola, em qualquer lugar que a gente ia, a gente ficava com medo de ter a presença da outra pessoa, talvez não estaria bem, estaria contaminado, mas a gente não sabe, né? Então tudo ficou perigoso. Então imagina isso, né, Tiago? Olha que interessante. Ambiente, né? Então a gente não sabia. Eu ficava em casa, ou saía, para onde saía, saía logo e voltava logo também. Aonde tocar, era só com o cotovelo, então a gente estava apavorado. Né? Nós estávamos apavorados, né? Só máscara tampada que não podia, sabe? Eu andava de bicicleta com máscara. Para ter uma ideia. Né? A gente chegou a usar máscara, toda essa questão, né? Teve né? Será que vai acontecer com a gente? Né? É a mesma situação, eu também senti tive essa percepção também. Mesmo estando um pouco mais afastado, né, em relação a esse boom que teve do Covid, mas o que eu achei interessante é realmente o quanto as pessoas foram se recuperando também, né? Porque as pessoas foram se recuperando aos poucos. Eu senti que, olhando para o lado positivo, né? Hoje praticamente as pessoas estão vivendo a vida no dia a dia, cotidiano, retornando felizes, porque eu senti o Brasil muito triste uma época. Eu vi assim as pessoas bem tristes mesmo, bem depressivas. Eu cheguei a trabalhar com muitas pessoas, mas eu acho que está melhorando, né? Eu acho que está ficando uma situação cada vez mais positiva, mais bacana em relação à perspectiva do Covid, né? Não se ouve mais, né? Sim, deu uma acalmada, ficou bem mais tranquilo, né? Estamos monitorando, mas está tranquilo. Sim.
Gisele, cara, psicóloga, psicoterapeuta, né? Estamos entrevistando aqui nessa entrevista especial, compartilhando um pouquinho desse conhecimento, né, que ela tem aqui, essa bagagem, né, de mais de 20 anos aí exercendo a profissão de psicóloga, psicoterapeuta, né, com formação aí internacional, né? O programa chama-se Condomínio e Casa, né? Condomínio e Casa. Sim. Há bastante conflitos em condomínios, né? Como é que você vê esse tipo de conflitos que acontecem num aglomerado de casas, uma em cima da outra? Eu chamo condomínio de uma casa em cima da outra, né? Como é que você vê conflitos de comunicação dentro dos condomínios? Não, comunicação é a coisa mais fantástica que tem, né? Porque a gente todos os dias convivemos uns com os outros e dependendo daquilo que a gente fala vai afetar a forma como a pessoa vai pensar ao seu respeito ou vai agir, passar uma informação. Então, eu amo a comunicação, por isso que eu adoro a programação neurolinguística também, porque ensina muito como a gente processa, né, as informações. Porque a gente pode ser visual, auditivo, sinestésico, dependendo de como se eu sou uma pessoa mais auditiva, por exemplo, né, e eu gosto de escutar bastante, e você vem e conversa comigo com uma comunicação mais visual, pode ser que eu te entenda um pouco menos. Certo. Então, existem várias técnicas que explicam exatamente esse fator que você acabou de me perguntar. Então, existem treinamentos que a gente pode estar fazendo justamente para ajudar nesta comunicação. Então, né, entender, eu acho que a psicologia fala muito isso também, né? Saber se colocar no lugar do outro. Né? Saber que ninguém é igual a ninguém. Então, acho que a gente pode tentar se comunicar de forma mais positiva. Legal. Foco positivo. Tirar o negativo e focar no positivo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu penso assim, se a gente está se comunicando, se eu tenho um conflito, né, eu tenho que ver o que eu preciso para resolver esse conflito. Né? O que eu preciso, qual a ferramenta necessária para eu me sentir, né, com aquela solução. Você fala, mas como que eu vou pensar positivo se está tudo bagunçado, né? Se a coisa está toda, está cheia de problema? Justamente, primeiro passo é focar o que eu preciso fazer para com que esta situação fique exatamente como eu quero, ou como eu acredito que seja certo. Se não depender só de você, aí você precisa também entender a opinião do outro para com que junto vocês consigam entrar num acordo em relação ao que você pensa e o que a outra pessoa pensa. Se é feito dessa forma, eu acredito que o conflito ele diminui. Porque se você já sabe o que você quer, porque para tudo tem uma solução. Ótimo. Isso é bom. Eu acho que para tudo a gente encontra uma solução. É só ter paciência, né? Planejamento, paciência, aquelas palavrinhas que são, né? Com foco, né? Isso é verdade. Então, se a gente senta e vê, um exemplo, que exemplo que a gente pode ter? Um vizinho seu está colocando o som muito alto, né? Vamos supor. Aí, qual é a solução? A solução é ver os horários, né? Tem os horários e essa pessoa não está conseguindo, né, cumprir com a norma. Aí pega e dá a multa para a pessoa. Às vezes só a multa não é o suficiente, às vezes a pessoa está precisando de uma atenção a mais. Certo. Né? Por que essa pessoa não está conseguindo entender que a música alta dela talvez esteja atrapalhando o outro? Porque no mapa de mundo dela, na cabeça dela, ela acha que o mundo está voltado literalmente para o mundo interior dela. Então, se a gente ajudar essa pessoa a entender que, né, que existem outras realidades e não só a dela, eu acho que isso pode ajudar muito, né, assim, a questão da comunicação. E isso é entrar em rapport. Certo. As pessoas estão sem paciência? Você acredita que as pessoas estão... O nosso tempo está mais ligeiro, né? 24 horas... tem gente que em 24 horas não consegue fazer tudo o que tem. E as pessoas estão sem paciência.
né? Vamos falar em condomínio, trânsito, em tudo, né? Estão sem paciência? Você tem visto isso? Ah, bastante. Eu acho que bastante, mas eu gosto muito da meditação, né? Legal. A meditação, yoga. Nossa, quando eu medito, traz uma paz interior, assim, fenomenal. Se todo mundo fizesse meditação... Nossa, ia melhorar muito. O mundo ia mudar. Sim, porque é comprovado cientificamente que a meditação, quando a gente respira, né? A gente está oxigenando, né, todo o nosso corpo. E isso faz uma mudança física que a gente se acalma. Imagina agora fazer essa respiração por 15 minutos. O que não faz com o nosso corpo, né? Tá? Literalmente, assim, você tá curando, eu digo curando, mas você está trazendo muita saúde para todas as partes do seu corpo. Então, hoje é comprovado que a meditação realmente é uma das soluções para a impaciência, né? Para a falta de compreensão do próximo, porque se a gente entender que o amor vem da gente, né? Então, como que eu posso amar o outro se eu não consigo entender a mim mesmo? Como que eu posso amar o próximo, entender o próximo, se eu não estou me entendendo, se eu não consigo ter paz comigo mesmo? Você também trabalha na área de treinamento. Sim. Né? Fale um pouquinho mais a respeito dessa área. Capacitação, treinamento, orientação, informação, comunicação. Fale um pouquinho dessa área de treinamento para nós. É fantástico, né? Treinamento é muito bom. Eu adoro treinamentos, eu adoro falar para as pessoas, eu adoro conversar com o público. Eu acho que uma das mudanças está realmente em a gente participar de treinamentos e não treinamento só de falar, né? Que eu estou lá falando. Não, eu falo 30 minutos e a gente joga ali uma dinâmica para a pessoa praticar aquilo que a gente conversou. Ah, tá, então a gente falou de meditação, então eu vou sentar ali, senta 15 minutos, vamos meditar agora. Como que você está se sentindo? Realmente, eu estou me sentindo mais calmo. Então vamos trazer uma situação estressante depois da meditação para ver como que você vai reagir. Então, ali a base da prática para a gente conseguir resultados. A gente só consegue resultados na vida quando a gente pratica aquilo que a gente estuda, né? Então, por exemplo, eu estudo algo, eu tenho que colocar aquilo em prática. A mudança, o que é a mudança, né? A gente tem que fazer algo de diferente também. Faça algo diferente. Ai, Gisele, eu estou cansada, né? Eu tenho que trabalhar, eu vou ficar pensando em fazer tudo isso, né? Eu não quero. Aí vem aquela questão, né? Vamos fazer algo de diferente para ter um resultado diferente. Porque se eu continuar pensando da mesma forma como eu sempre pensei, o não saber é o saber. Né? Os filósofos já falavam isso, né? Por exemplo, na neurolinguística tem a Virginia Satir, tem o John Grinder, tem Richard Bandler, que é um grande, ele que desenvolveu a técnica de programação neurolinguística, tem o Pat Adams, que eu gosto bastante dele, do trabalho dele também, o Gregory Bateson, que ele trabalhou com sistemas, são pessoas que desenvolveram técnicas para com que a gente consiga trabalhar a mudança. Então, eu acho muito interessante. Depois eu posso até contar uma metáfora do presunto, uma historinha bem bacana, que... Posso contar agora? Pode, claro, então, tá. Claro. O porquê que é importante, talvez, a gente mudar, né? Assim, eu digo mudar, a gente... É bem interessante isso. Não é mudar quem a gente é. A gente se aceita quem a gente é, se ama como nós somos, mas saber que nada é perfeito e que tudo muda o tempo todo. Ok. Né? E se a gente não acompanha as mudanças, a gente estagna. Isso interpessoal. Isso interpessoal, em tudo. Em tudo. Comunicação. Adaptação. Adaptação, exatamente. Darwin. Né? Darwin foi fantástico. O que o cara fez ali de observar os animais e ver que os animais eles foram mudando conforme a necessidade de vida, para sobrevivência. Uhum. Nós temos que sobreviver, né? Como que a gente vai sobreviver? Mudando, sendo melhores, nos tornando pessoas maravilhosas, né? Pessoas, seres do bem. Aí vem a metáfora, né? A historiazinha que eu ia contar, que tinha uma família e nessa família
a esposa sempre cortava a borda do presunto antes de cozinhar. Aí o marido ficou nervoso, falou assim, mas meu Deus, que desperdício, né? Como que você desperdiça essa parte do presunto? Ela falou, eu não sei, foi a minha mãe que me ensinou. Olha só. Aí ele foi lá e perguntou para a mãe, falou assim, eu quero saber por que você ensinou a sua filha a cortar a borda do presunto antes de cozinhar. Eu não ensinei isso para ela, ela via, mas eu via minha mãe fazer e por isso que eu também fazia. Ele foi, viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar lá, para perguntar para a velha idosa ali, né, a boa idade, e ver por que você ensinou a cortar a borda do presunto. Ela deu risada, né, super positiva, alegre ali, deu risada e falou, eu nunca ensinei isso para minha filha. Eu simplesmente cortava a borda do presunto porque o meu forno era pequeno demais. E foi a sequência na família inteira cortando a borda do presunto. E não precisava. Né? Então a gente faz isso no dia a dia, né? Uma metáfora, uma brincadeira aqui né, da metáfora, mas... A bisavó cortava porque não cabia no forno. E aí foi seguindo mãe, filha. Hoje a gente precisa cortar a borda do presunto? Não. Né? E a gente continua fazendo coisas que talvez não sejam mais necessárias. Né? E a gente ali, fica ali naquela mesmice. Então pega um caminho diferente. Se todo dia você vai para a padaria pela rua A, vai pela rua B. Ótimo. Por quê? Porque o nosso cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. O direito ele é mais criativo, o esquerdo, né, ele é melhor para contas, né, essa parte mais cronológica, enfim. E então, se a gente faz a mesma coisa todos os dias, os nossos neurônios não estão trabalhando. Então, como que a gente vai desenvolver o nosso cérebro? E isso ajuda também para quando a gente for envelhecendo, né, a gente precisa fazer esses exercícios mentais. Para que a gente tenha uma idade, né, que chegue à boa idade, como dizem, mas de uma forma saudável. É rotina. Você faz a mesma rotina. É você sair fora da rotina, ler fazer outras visões, né? Ter outras, né? Ter outro caminho até a padaria e não o mesmo caminho, né? Para você olhar, né, o outro lado. E as pessoas têm medo do diferente. Exato. E é isso mais interessante, e essa é a chave. A chave não é a mesmice, mas as pessoas acham que tem que fazer da mesma forma, que tem que ser do mesmo jeito, que é a rotina. Mas se você faz da mesma maneira, como que você vai ter resultado diferente? Né? Se eu quero algo de diferente, eu tenho que mudar. Uhum. Se eu fizer a mesma coisa todos os dias, eu não vou conseguir atingir aquele objetivo, aquela meta. Então... é bem interessante, eu acho muito bacana essa área de neurolinguística, coaching e da psicoterapia, da psicologia, porque a psicologia ela está envolvida em tudo isso, né? Como é que a gente acha a Gisele? Como é que a gente acha a Gisele? Então, eu tenho meu website, né? Está em francês e também tenho no Brasil, eu trabalho mais pelo telefone mesmo. Qual é o telefone? Apesar que eu tenho um site também. Meu telefone é 47 9969 61002. E atendo online, também atendo no consultório e faço treinamentos. Normalmente eu faço meus treinamentos nas férias ou feriados. E faço treinamentos de programação neurolinguística, que é uma técnica fantástica. Eu recomendo a neurolinguística assim, para professores, profissionais da saúde, até mesmo políticos, porque está tudo envolvido na comunicação. Mas uma comunicação positiva, né? Ajudar o próximo a se melhorar e a gente se melhorar também se ajudando, né? Legal. Qualquer coisa, tem no Google lá, coloca Gisele, com 2 L's, Gisele Cara, né, que você vai achar. A Gisele aí vai trocar informações com ela, Instagram, tem todo, né, sites, então... Gisele, obrigado por compartilhar essas informações. Eu que agradeço, Thiago. Agradeço mesmo o seu convite e retorne. Logo, logo você retorna para continuar aqui. Muito obrigada, Thiago. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te admiro demais. Legal, tamo junto. Obrigada. Obrigado. Tem mais esse programa especial aqui pela TV da Cidade. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa.